Bom dia, igreja. Foi quase. Tem gente que não está a prestar atenção à minha pessoa e só por isso. Bom dia. Olha, estão a ver que atrasaram, não há sincronia. Bom dia. Agora sim estamos todos. Quero te convidar a abrir no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Vamos lendo por partes e possivelmente vamos navegar em algumas outras partes da Bíblia. Atos 12. Todos encontraram? Quem não encontrou, olha aqui para trás, que vai estar aqui exposto. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Verso 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração e intercessão a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava por apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes e sentinelas à porta, que guardavam o cárcere. Verso 7. E eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias, e assim o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. Verso 9. Então, saindo em seguida, não sabendo o que era real, ou se o fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enverdaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Verso 12. Considerando a situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. No verso 13. E quando ele bateu no pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão se alegrou que nem sequer entrou, tão se alegrou que nem fez entrar, mas voltou correndo a anunciar que Pedro estava junto do portão. No verso 15, eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Verso 17. Eles, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou como o Senhor lhe tinha livrado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. No verso 18. Sendo já dia, houve não um pouco alvoroço por causa de Pedro. Herodes, tendo procurado, não o achava, submetendo as sentinelas a inquérito e ordenando que fossem justiçados. E descendo para a Judeia, de Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Esta é uma história, por acaso eu li ela com uma expectativa bastante diferente do habitual. Eu estava a ver, parecia que eu estava a ver um filme de Missão Impossível, né? Mas a gente já lá chega. Ontem, nos Jovens, tivemos aqui algumas dinâmicas, e uma das perguntas
durante a dinâmica era: qual era o rei que governava na altura em que Jesus nasceu? Qual foi a resposta? Herodes. Mas deixa eu vos dizer, não disseram que Herodes é que era. Só disseram que era Herodes. Herodes havia muitos. Só para nós contextualizarmos. Herodes, da época em que Jesus nasceu, era Herodes o Grande. Herodes Antipas, que era o filho desse Herodes o Grande, porque eles não vivem tantos anos assim, era o que executou João Batista. Quando a gente lê na Bíblia, só lemos e Herodes mandou fazer isto e Herodes mandou fazer aquilo. E nem em todas as partes está a dizer que Herodes é aquele. Mas isso faz parte da história, tanto na Bíblia como na vida dos judeus, está lá historicamente registrado. Herodes Antipas foi o que executou João Batista. A seguir, que é o Herodes Agripa II, que era filho do Agripa I, neto do Herodes o Grande, era este que encarcerou Pedro. Este Herodes que a Bíblia fala aqui era Herodes Agripa I. E depois nós lemos no livro de Atos, mais para frente, que Paulo se apresenta perante Herodes, que já não era este. Era Herodes Agripa II. Ou seja, são todos Herodes. Herodes era um título. Só que a seguir ao título tinha o nome verdadeiro de quem eles eram. Amém? Então, jovens já sabem, da próxima vez é Herodes o Grande. A resposta, tá bem? Só para nós... É porque falar Herodes era fácil. Eu ontem estava a me rir disso e não quis dizer nada para não estragar a festa. Herodes o Grande. Foi aquele que mandou perseguir as crianças assim que Jesus nasceu e também tiveram que fugir para o Egito. Amém? Só para nós entrarmos num contexto desta época, era uma época em que Herodes reinava, e já era uma sucessão de família. Herodes, como nós sabemos, não era bem-vindo, porque ele era uma mistura, ele não era um judeu puro. E ainda por cima, ele reinava quando os judeus nunca gostaram de submeter-se a ninguém. Então o que é que ele fazia? Ele, para agradar o povo e agradar a Roma, ele tinha que manter as coisas minimamente controladas, para não haver motins, para não haver greves, para não haver esse tipo de coisas. Então, o que é que ele fez? Se vocês lembrarem o episódio de Jesus com Pilatos, para ficar bem diante do povo e ficar bem diante de César, o que é que ele fez? Ele trouxe dois e o povo escolhe, entre Jesus e Barrabás. Eles, volta e meia, faziam esse tipo de coisas para ganharem a confiança do povo. Aqui não era diferente. Nesta altura, época da Páscoa. O que é que acontecia na época da Páscoa? É o que acontece aqui no mês de agosto, ou pelo menos acontecia. Todos os imigrantes voltam para a terra e estão todos juntos nas aldeias. Então, os políticos aproveitam a época em que está todo mundo cá e começam as festanças, começam as coisas para quê? Para ganharem os votos. Era o que ele fazia aqui. Ele estava a fazer o seguinte, era a época dos pães asmos, que era a festa da Páscoa. A festa durava em média uns 8 dias, então ele aproveitou essa ocasião, como os judeus estavam a perseguir a igreja e queriam tirar e acabar definitivamente com aquilo que Jesus tinha começado, então ele aproveitou a questão da festa para começar a prender alguns líderes. Amém? Entre eles, mandou executar Tiago. E é aqui uma coisa interessante que nós precisamos entender. Este Tiago é aquele que faz parte do trio, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos de Jesus. Só que aí no verso 17, se vocês lerem comigo, ele, porém, fazendo o sinal, para que não se calassem, contou como o Senhor lhe tinha livrado da prisão e acrescentou, anunciem isto a Tiago. Então, mas Tiago não morreu aqui logo no verso 2? E ele aqui no verso 17 diz, falem isto, anunciem isto a Tiago. Foi o que me fez dormir até a 1 da manhã, porque eu estava a tentar perceber
se esse Tiago ressuscitou de repente e a Bíblia não disse nada, ou como é possível que ele morre no começo e aqui no final, olha, digam isso a Tiago. E eu pensei, será que Pedro não sabia que o outro tinha sido assassinado? Mas não é isso que está aqui em causa. São dois Tiagos completamente diferentes. Este Tiago, que foi executado, era o irmão de João, e a Bíblia é muito clara aí logo no começo, o irmão de João, que eram os filhos de Zebedeu, os chamados filhos do trovão. E eu ontem estava a analisar, eles são filhos do trovão, mas pediram a mãe para ir interceder perante Jesus para um lugar no pé deles. Ou seja, eram valentes, né, pelo seu ímpeto, mas tiveram que pedir a mãe para ir interceder por eles ao pé de Jesus. Olha, dá um lugar para eles, uma à direita e outra à esquerda. E nessa passagem, inclusivamente, Jesus faz uma pergunta: vocês querem beber do cálice que eu bebi? E eles, na altura, responderam: sim, nós queremos. Eu não sei o que é que eles estavam a imaginar, se seria só pela questão do poder do Espírito Santo e o poder fazer milagres, mas Jesus estava -se a referir exatamente a este preciso momento, que eles iam morrer por causa da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Então Jesus disse: sim, vocês vão beber o cálice que eu bebi, vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Ele estava a dizer da morte, vão morrer por causa da fé que vocês professam. E aqui foi o primeiro pilar da igreja, não foi o primeiro mártir, se nós lermos atrás, né? Estevão morreu primeiro. Este foi o primeiro pilar, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da fé. Amém? Então não vamos confundir este Tiago com o Tiago, irmão de Jesus, que foi quem escreveu a epístola de Tiago, e que logo a seguir, no capítulo 15, se vocês forem aí, vão ver que Tiago, quando Paulo chega, Tiago é um dos que está ali coordenando a igreja de Jerusalém. São dois Tiagos completamente diferentes. Amém? Só que eu fiquei até 1 da manhã ontem tentando perceber quem era quem. Amém? Vocês não têm esse trabalho, digam graças a Deus por isso. Mas uma coisa é certa, eu não vou me esquecer mais. Amém? Porque eu fui à fonte buscar. Amém? Então vamos prosseguir. Nós vemos aqui uma coisa bastante interessante, que é uma das perguntas que nós normalmente fazemos quando as coisas não correm devidamente da maneira que nós queremos. Se nós analisarmos a vida de Tiago, ele era um dos mais próximos de Jesus, e nesse momento, imagino que muita gente perguntou, mas se ele dedicou a vida, se ele era um discípulo próximo, como foi possível que Deus o deixou morrer? Por que é que teve que ser ele? Por que é que não foi Pedro? Ou por que é que Deus, naquele momento, não o livrou? E por vezes acontecem coisas na nossa vida em que nós não conseguimos entender o porquê que Deus está a fazer isso. Mas por que teve que ser aquela pessoa? Ela era tão boa, ela tinha boas obras, ela servia a Deus, ela era um exemplo de vida. Mas se era a vontade de Deus, assim como foi com Tiago, ele está a dizer o seguinte, que é, independentemente da vida em que nós levamos, nós não estamos livres de sofrer. A última vez que tive a oportunidade de ministrar, nós falamos sobre a questão da aflição, né? Que Jesus diz, no mundo tereis aflições, então ele não está a enganar ninguém. É porque é muito mais fácil nós estarmos aqui e pregarmos sobre prosperidade, pregarmos sobre as coisas boas que seguir a Cristo traz. Mas como nós vemos o caso aqui de Tiago, nem tudo foi bom, certo? Não é o facto de ser cristão que o vai livrar da morte. Se não é essa a vontade de Deus, não é assim que vai acontecer. Amém? E por vezes é necessário que nós estejamos cientes daquilo que é seguir a Cristo. Não é só vantagens, não é só bênçãos, até porque não é isso que nós pregamos aqui, né, nesta igreja, né? Nós não estamos a pregar um evangelho de prosperidade, um evangelho barato. Nós estamos a falar aquilo que a palavra diz. Amém? E uma das coisas que nós vemos, e eu quero que vocês me acompanhem aí em Mateus 20, só para nós termos referência daquilo que falamos há pouco, sobre a questão de Tiago ter pedido, Mateus 20,
20. Então diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e o adoraram. Basicamente, eu vou vos dizer assim em uma linguagem mais comum, foram dar graxa. E o adoraram fazendo-lhe um pedido, no verso 21. E ele lhes disse: o que quereis? E ela respondeu: diz a estes meus 2 filhos que se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pedis, pois para vós beberes o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu hei de ser batizado. E eles dizem, né? Nós podemos. No verso 23, e disse-lhes: na verdade, bebereis do cálice e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence a mim dá-lo, mas é para aqueles a quem o Pai o tem preparado. Ou seja, eles foram fazer um pedido e eu imagino que eles não sabiam o que é que eles estavam a pedir. Como é óbvio, quando chegou à altura de Atos, eles já estavam mais conscientes das coisas. Né? E Jesus já os preparava para esse tipo de coisas. Se nós vamos ali em João capítulo 16, o 15, aliás, primeiro, e depois vamos ao 16. João 15, do 18. Se não encontraram, podem ler aqui atrás, que o Nuno vai pôr. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós me odiou a mim. Isto é Jesus a falar. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. No verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. E se a mim me perseguem, também a vós vos perseguirão, e guardarão a minha palavra, como também guardarão a vossa. O que é que ele está a dizer? Se a mim me perseguem, enquanto ainda estava vivo, quanto mais a vocês, depois quando eu já não estiver aqui. E o que está aqui a acontecer em Atos, basicamente é isto que Jesus está a dizer. Olha, ele já começou a perseguição. Então ele pegou, quando ele diz que passou Tiago a fio da espada, basicamente ele está a falar de decapitação. Né? Cortou ali pelo pescoço e morreu. No verso 16, logo aí a seguir, no 33, logo no finalzinho, Jesus diz: tendo-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero deixar uma coisa bem clara, antes de mais, nós prosseguirmos, é que nem todas as coisas más que nos acontecem têm a ver com o pecado na nossa vida. E é bem claro que nós entendamos isso, porque às vezes as pessoas confundem as coisas, e se nós formos ler a história de Jó, Jó não tinha pecado. Deus tinha um propósito para a vida dele, mas ele não tinha pecado. Mas qual foi a reação dos amigos de Jó? Confessa. Onde é que pecaste? Onde é que abriste brecha? O que é que fizeste? E como nós vemos aqui na vida de Tiago, Tiago era um homem de Deus. A Bíblia não fala que ele pecou, simplesmente tinha chegado à altura dele. Então nem tudo aquilo que acontece de má nas nossas vidas tem a ver com o pecado. Deus está no controle de todas as coisas. E se ele determinou que para Tiago tinha chegado a hora dele, é porque tinha chegado a hora dele. Então, por vezes, nós não entendemos as circunstâncias nas quais Deus está a agir. A única coisa que Ele nos pede é que nós tenhamos confiança e que nós possamos acreditar que Ele está no controle. Amém? No verso 4, está aqui aquela situação política que nós tínhamos dito. Qual era a intenção de Herodes? Depois de ele ter decapitado Tiago, ele disse: tendo feito prender, lançou ao cárcere e entregou a 4 escoltas de soldados, para que cada um guardasse, tencionando apresentá-lo ao povo logo a seguir a Páscoa. Aqui nós vemos a primeira
cadeia de alta segurança. Se nós lermos bem, Pedro estava acorrentado com 2 soldados. Tinham mais 2 de sobra para trocarem e depois mais outros 12 do lado de fora. Ele diz que entregou a 4 escoltas de 4 cada um. 4 vezes 4, 16 homens para um prisioneiro. E eu quero vos recordar que naquela altura, se um prisioneiro morresse ou se escapasse, o soldado era responsável pela vida dele. Então, ele teria que morrer por causa de escapar. Só que Herodes pôs isto dessa quantidade, porque lá em Atos 5, Pedro e João já tinham escapado uma vez. Deus tinha aberto as portas da cadeia e eles... Então ele pôs esta vez, olha, eu vou pôr 16 homens e eu quero ver se eles escapam. É por isso que quando eu estava a ler isto, estava a pensar nesses filmes de Missões Impossíveis e esses outros do James Bond que eles passam, né, tentam desenvencilhar, e aqui foi Deus mostrando que pelo seu poder, aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Então ele continua. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E é aqui que eu quero entrar no nosso tema desta manhã, que é sobre a importância da oração. Nós falamos sobre a fé, sobre a importância da palavra, e nesta manhã eu quero falar sobre a importância da oração. O quão importante que ela move, ela muda as circunstâncias da nossa vida. E nós, por vezes, não temos a noção do quanto ela realmente muda, a oração. Amém? No verso 5, Pedro tinha a cabeça a prêmio. Não é no 5, é no 6. Diz assim que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro, o que aconteceu aí a Pedro? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, e sentinelas à porta o guardavam no cárcere. Isto me chamou a atenção porque Pedro tinha a cabeça a prêmio. Se Herodes, a Bíblia não fala exatamente o dia, nós falamos que a Páscoa durava ali 1 semana, 8 dias. Se ele o prendeu no começo da festa, significa que ele ia esperar mais ou menos 8 a 7 dias para o apresentar perante os judeus, certo? Enquanto isso, Pedro estava preso. Só que reparem uma coisa, quando alguém tem a cabeça a prêmio, que é o caso de Pedro, tendo acabado de ver um dos seus mais próximos sendo decapitado, perante uma situação como esta, Pedro ainda assim conseguia dormir. Pedro dormia, não é isso que está aí no capítulo 6? E levou-me a entender que para alguém dormir numa situação como essa, para alguém estar em paz numa situação como essa, ou ele confia muito no Deus que ele tem, ou ele aprendeu muito bem com o Mestre. Se nós formos lá em Marcos, capítulo 4, do 37 ao 41, fala sobre a situação em que Jesus, perante a tempestade, dormia no barco. Os discípulos o acordam. Mestre, não te importas que nós morramos? E Jesus lhe diz o quê? Homens de pequena fé. Ele levanta-se, repreende o mar e o vento, e os discípulos dizem o quê? Aquela expressão chave. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Pedro, aqui, tinha aprendido com o mestre. No meio de uma tempestade, que não era de clima, era de perseguição, ele estava dormindo, ele estava em paz. Então ele aprendeu que, perante essa situação, ele não podia fazer nada, estava acorrentado, a única coisa que possivelmente ele podia fazer era orar. E dormir e descansar. Mas entendam que preservar a paz perante uma situação como esta não é fácil. Ou sabes literalmente quem é o teu Deus e estás online, né, como a pastora Sandra já pregou uma vez, ou senão tu vais entrar em desespero, depressão, ansiedade e por aí outras coisas que possam advir disso. Por quê? Pela falta de oração
e por não conheceres quem é o teu verdadeiro Deus. Amém? E eu achei interessante isso, porque é o desafio que nós temos, encontrar paz no meio das dificuldades. No verso do 6 ao 11, é aqui onde começa o filme, Pedro não sabia se era real ou não. O anjo do Senhor vem, ilumina a cadeia, toca em Pedro, basicamente o anjo faz tudo, diz assim, olha, levanta-te, cinge-te as calças, as sandálias, e ele assim o fez. E disse, olha, põe a capa e segue-me. O anjo estava a dizer mais ou menos assim, olha, eu vou te levar da prisão, não de uma constipação. Então veste bem, põe o casaco, põe a capa e segue-me, vem. Depois a seguir vem o primeiro portão automático da história. Eles chegam perante o portão de ferro e o portão faz o quê? Abre-se. Estamos a falar que naquela altura os portões não têm as dobradiças que tem aqui hoje. Poderiam muito bem fazer muito barulho e literalmente o portão abre-se. Foi feito tudo em silêncio. E o que é interessante é que Pedro ainda estava como a minha filha de manhã, nós para vestirmos, entre dormir e acordar e tal, e ela não quer fazer e tal, e nós temos, olha, veste, vai, bora, depressa, vamos. E ela às vezes faz birra e tal, e Pedro estava sem saber realmente o que é que estava acontecendo. Aí no 11, Pedro caindo em si, disse, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então, só para nós entendermos o clima da adversidade que estava lá. A expectativa do povo era literalmente acabar com a igreja, começando pela cabeça, que era os apóstolos. E neste caso já tinha sido Tiago, a seguir viria a ser Pedro. Então havia uma expectativa muito grande da parte do povo e também da parte de Herodes, que queria ficar bem na figura. Amém? No verso 12 ao 19, diz assim, considerando a situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, onde muitas pessoas estavam congregadas e, o que é que diz aí? E oravam. Estavam congregadas e oravam. Enquanto elas estavam orando, se nós lermos aqui atrás, eles também, no verso 5, Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração e intercessão a Deus por parte da igreja a favor dele. Mais uma vez ele cita aqui a dizer que estavam todos congregados e estavam orando. Então, nós ao lermos este capítulo todo, nós entendemos que a oração mudou a circunstância da vida de Pedro. Quanto mais, não mudará a nossa, por causa da oração. Então, quando uma igreja toda se põe de joelhos a orar, a situação muda. Seja ela qual for, seja o impedimento que seja, a oração muda a circunstância. E foi o que aconteceu. Estavam todos congregados em oração. E ele prosseguiu em bater a porta até que alguém lhe abrisse. E aqui um dado interessante que é, por mais que eles tivessem a orar, eles não estavam preparados, ou pelo menos não estavam na expectativa, como tinham visto a morte de Tiago, eles estavam orando a favor de Pedro, como diz no verso 5, mas a Bíblia não diz se eles estavam orando pela libertação de Pedro. Uma coisa, aqui entra a questão da oração específica, podiam estar a orar para Deus lhe dar o conforto, para Deus lhe dar paz durante aquele período. O que é que eles estavam basicamente, dá a entender que eles estavam a contar que já sabiam que Pedro iria morrer, porque tinham acabado de ver Tiago ser assassinado. E eles não estavam à espera. O que nós lemos aí, no verso 14, reconhecendo a voz de Pedro, de tão grande alegria ficou, que nem o fez entrar, voltou correndo para anunciar que Pedro estava ao portão. E no verso 15, e eles lhe disseram, estás louca. Por quê? Porque eles não estavam de facto à espera que o milagre fosse a libertação de Pedro, mas sim, possivelmente, que o consolasse, que o Espírito Santo estivesse com ele, que lhe desse paz durante aquele período difícil. Mas aquilo que o Espírito Santo estava a fazer, por isso é que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo
intercede por nós. Nós estamos a pedir, né, uma bicicleta e o Espírito Santo está a dizer, não, ele tem que andar a pé porque tem que perder peso. Né? Mas nós estamos o quê? Orando. Depois o Espírito Santo intercede e faz a parte dele. Porque nós não sabemos orar como convém. Né? E o caso aqui dá a entender que foi parecido. A Bíblia não está especificando isso. Eu não posso aqui inventar algo que não está escrito. Mas, pela surpresa que nós vemos, eles não estavam à espera que Pedro fosse liberto. Amém? Então Pedro, depois quando entra, dá a ordem e diz, olha, por mais surpresa que vocês estejam, vamos fazer silêncio, porque senão vão descobrir que eu estou aqui e caladinhos. Depois, a seguir, Pedro praticamente desaparece por um tempo e no capítulo seguinte já entra a questão do ministério de Paulo, que vai até o final de Atos, que vos convido a ler, que é um dos livros maravilhosos do Novo Testamento. É um dos meus favoritos. Mas uma coisa eu quero pôr aqui bastante importante, para nós entendermos como as coisas podem mudar de um momento para outro. Se nós lermos o verso 20 em diante, diz assim, ora, havia em Cesareia, havia uma divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes tinham de comum acordo apresentarem a ele para alcançarem um favor perante o rei e pediram uma reconciliação por causa das suas terras, porque se abasteciam do país do rei. Em desígnio, Herodes, vestido de traje real, assentou-se no trono e dirigiu a palavra. E o povo clamava, é a voz de Deus e não de homem. No verso 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele, por não haver dado glórias a Deus, foi comido por vermes e expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Verso 25, Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão e voltaram para Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Nós fechamos o capítulo 12 com uma visão completamente diferente daquela com a qual nós começamos. Nós começamos o capítulo 12 com Herodes lá em cima e a igreja sendo oprimida, sendo perseguida. Nós fechamos o capítulo 12 com Herodes sendo morto e a igreja, por causa dessa perseguição, aumentava e crescia. E eu só quero que nós analisemos esta situação pelo seguinte: por mais difícil que esteja a nossa situação, perante a nossa visão, né? Quando nós começamos a ler o capítulo 12, nós não fazemos ideia que ele vai acabar completamente diferente. E é assim as situações nas nossas vidas. Né? Agora, lá em casa apareceu uma situação já muito antiga, que eu espero depois dar testemunho dela, porque nós, humanamente falando, não há como, não há maneira de resolver. Mas eu sei que Deus o pode fazer. E eu espero um dia dar testemunho dessa situação resolvida de maneira diferente. Nós estamos orando em casa, estamos guardando e esperamos que seja Deus no tempo dele, da maneira como ele queira, que isso fique resolvido. Mas a visão que eu tenho dessa situação nesse momento é como no começo do capítulo 12. Mas eu sei que no final Deus pode fazer a coisa completamente diferente. Como é que vai ser? Não sei. Isso vai ser Ele, porque com as minhas mãos eu sei que eu não consigo fazer. Amém? E só para nós finalizarmos, eu queria pôr aqui umas questões práticas sobre a questão da oração e dar alguns exemplos de oração. E queria que nós fôssemos ali a Mateus. Mateus 6. E é uma das coisas que eu estava a analisar e a tentar entender, que a Bíblia é muito rica no seu conteúdo e por vezes a gente fica ali sem saber, mas o Espírito Santo é bom e nos ajuda
Mateus 6, no verso 8, diz assim: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidades antes de lhe o pedires. Então, se Deus já sabe, por que é que eu vou pedir? Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe do que é que tu estás a passar, Ele sabe da tua preocupação, do mais íntimo do teu coração. Por que que então eu tenho que orar para pedir? Deus sabia que podia livrar Pedro. Ele sabia que precisava Pedro ser liberto. Mas foi o quê? Foi a atitude e a postura da igreja em oração que mudou a circunstância. E nós lemos perante a Bíblia que várias e várias situações em que a coisa muda por causa da oração. E a primeira questão é exatamente essa, porque há sempre uma parte que nós precisamos fazer e também porque é uma ordenança de Jesus. Passamos aí para o capítulo 7, logo aí à frente. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. E aí ele faz uma analogia que qual dentre vós que sendo mal sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àquele que o pedirem. E aqui entra a segunda pergunta. Então por que eu não recebo? Eu oro tanto por uma coisa, mas por que eu não recebo? E a Bíblia é clara nesse sentido. Lá em Tiago 4, capítulo 4, verso 3, Tiago diz que nós não recebemos, primeiro porque não pedimos, depois pedimos para os nossos deleites e pecados. Mas vamos ler, que eu não quero falar coisa de cor. Ainda não estou ao nível do pastor Lourenço. O pastor Lourenço sabe as coisas de cor, eu não. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastares em vossos deleites. Então, nós podemos chegar a uma conclusão que é, primeira coisa, qual é o propósito e a finalidade para o qual nós estamos a pedir aquilo? Será que é segundo a vontade de Deus aquilo que eu estou a pedir? Aquilo vai glorificar a Deus, o meu pedido? Então, nós temos que analisar isso e entender o porquê que Deus ainda não me deu aquilo que eu pedi. Se a Bíblia fala que nós temos que orar, que a importância da oração, e a oração muda a circunstância. Deus sabe o que eu vou pedir muito antes de eu pedir. Tem a ver com a postura que nós temos que pedir. Agora ele está a dizer aqui, porque pedimos mal. Só o Espírito Santo vai saber te dizer se tu estás a pedir mal ou não. Não sou eu que vou julgar isso. E nenhum aqui pode o fazer. Mas a Bíblia mostra o que é importante. Não é como tu oras. Eu estava a colocar isto, que é, a Bíblia nos mostra que a importância não é como oras, mas com a fé e o propósito da oração. Porque tipos de orações há muitas. E na Bíblia nós temos vários exemplos sobre a questão da oração. E se nós formos analisar mesmo ali em Mateus 6, quando os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine, ele diz assim: ensina-nos a orar. Ele não diz ensina-nos uma oração. E eu estou-vos a dizer isso porque é muito fácil nós criarmos rotinas, criarmos hábitos e, eu tenho que orar 10 vezes o Salmo 119 para Deus fazer. Ele não está falando nisso. Mesmo o Pai Nosso, ele deu como modelo. Ele não deu como orar isto o tempo todo. Nós falamos que a oração é uma conversa. Por isso é que eu digo que tem a ver com o propósito e a fé com que oras. Porque nós podemos orar 10 anos da nossa vida e não acontecer nada, porque não temos fé. E porque a nossa oração não tem um propósito.
Então, para nós entendermos, isto é que nem o pisca do carro. Nem todo mundo sabe o quão importante ele é. Não, quem conduz sabe. E eu até me transformo às vezes com conduzir, porque há uns certos abençoados que só Jesus na causa. Então, entendam, fé e o propósito da oração é como o pisca. É muito, mas muito importante. Principalmente na hora de tomar a decisão para onde é que nós vamos. Amém? Então, para nós entendermos isso. Aí eu coloquei aqui alguns modelos de oração só para nós finalizarmos. Em Mateus 6,6, que é logo aí atrás, a oração em secreto. Né? E tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Eu vou ler, porque senão ainda não cheguei mesmo aqui. Está aqui, 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? A segunda oração, logo aí em Mateus 9, e esta me chamou bastante atenção, exatamente pela questão da fé. A oração não foi cumprida, foi muito curta, mas a fé foi que fez a diferença nesta oração. Prestem lá atenção, no verso Mateus 9, versículo 19. Tem a ver com a mulher do fluxo de sangue. No verso 19, Jesus levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, ele tocou a orla das suas vestes, porque dizia a si mesma, como é que ela estava orando? Em silêncio. Está aqui outro tipo de oração. Em silêncio. Mas o importante não foi a oração que ela fez. Foi a fé que ela teve durante a oração. Ela dizia a si mesmo, se apenas eu tocar nas vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, disse, tem bom ânimo, a tua fé, ele não diz a tua oração, ele diz o quê? A tua fé te salvou. Na outra passagem em Lucas, Jesus pergunta, quem me tocou? E só para nós entendermos uma coisa bastante interessante. Há poucas passagens no Novo Testamento, e eu ontem estava a orar por isto, e se tem uma coisa que surpreende Jesus e que move o coração dele, é a fé. Este foi um caso. Quando Jesus pergunta quem me tocou porque de mim saiu o poder, o que o surpreendeu não foi a oração da mulher, foi a fé com que ela depositou. Se vocês se lembram da passagem do centurião, o que surpreendeu Jesus foi a fé do homem, porque ele disse assim, não, basta tu dares uma palavra e o meu servo vai ser curado, porque eu tenho homens debaixo de mim, e eu digo a aquele vai e ele vai, vem e ele vem. E Jesus no final diz assim, eu nunca vi uma fé como esta em Israel. Então está aqui um dos segredos para uma oração eficaz, para uma importante oração, tem a ver com a fé. A mulher orou para si mesma e disse o quê? Se apenas eu tocar... Olha uma oração, olha o tamanho da oração. Ela não orou Pai Nosso 10 vezes. Ela disse, se eu apenas tocar, eu vou ser curada. E Jesus lhe diz assim, a tua fé salvou. Então, a ver o importante, Jesus não diz, olha, a tua oração salvou. E nós vemos ao longo do Novo Testamento várias vezes Jesus dizer, olha, a tua fé te salvou. E as pessoas eram curadas por causa da fé. Se nós analisarmos esta mesma passagem aqui, logo a seguir, que Jesus chega na casa de Jairo, e o pastor Pedro até ministrou sobre isto, ele manda sair a todos aqueles que eram os incrédulos que estavam ali dentro. Aqueles que estavam a rir da situação. E ele disse, eu preciso de um ambiente de fé aqui dentro. E então por isso ele disse, olha, a menina dorme. Ela não está morta. Então ele mandou sair todo mundo. Então o ambiente de fé estava criado para que o milagre acontecesse. Amém? O segundo tipo de oração, é o terceiro já, né? Oração com propósito. Então fé e a outra propósito. Lá em 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 1, no verso 18. Podem acompanhar aqui. Isto era Ana,
que estava a pedir um filho, já durante vários e vários anos. Aqui a questão da persistência. Mas ela foi perspicaz naquilo que ela pediu. Ela fez um propósito com Deus. E diz assim, capítulo 1, verso 18. E disse ela, não acha, se achares a tua serva graça aos teus olhos, assim... Não é isto? Não, é mais atrás. Peço perdão. Pois, é no 13. Porque, portanto, Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Mais uma vez, uma oração em... Eu não estou a dizer que é o modelo ideal de oração, gente. Só estou a dizer que são exemplos de orações eficazes. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a tomou por embriagada. E disse Eli, até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. No 15, porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho nem bebida forte tenho bebida, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não a tendes por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E a petição que ela tinha feito era que se Deus lhe desse um filho varão, ele serviria durante a vida toda a Deus. Aqui nós temos que ter atenção, da mesma maneira que Tiago e João pediram uma coisa, naquele momento não sabiam o que era, quando nós pedimos uma coisa com propósito, nós temos que entender que se nós entregamos algo a Deus, se Ele o levar, foi a vontade dele, porque nós o entregamos. Amém? A última oração, só para nós fecharmos esta questão da oração. No Salmos 30, eu chamei isto de oração inteligente, que Davi era muito bom nisso. Salmos 30, verso 9 e 10. Davi estava a passar um mau bocado. E ele diz assim, que proveito há no meu sangue quando eu descer a cova? Porventura, o pó te louvará? Quem anunciará a verdade? Ouve ao Senhor e tem piedade de mim. Sê o meu auxílio. Basicamente ele está a dizer assim, Deus, se eu morrer, quem é que vai te louvar? Ele está a ser esperto. Ele diz assim, olha, é melhor eu vivo e te louvando do que eu morto e não fazendo nada. Foi uma oração inteligente. E como a gente vê a história, né, Davi ainda viveu por longos dias. E passou por mau bocado muitas e muitas vezes. Se nós lermos a história de Davi, foi uma pessoa que teve bastante, depois do reinado, então aquilo foi cambalhotas atrás de cambalhotas. E não deixou de ser uma oração eficaz. Se eu morrer, quem é que vai te louvar? Né? Nós temos que nos pôr na situação de Davi, naquela aflição que ele estava naquele momento. E eu só quero concluir com a seguinte questão, que é, nós não podemos subestimar o poder da nossa, quando eu digo nossa, minha e tua oração, se ela é eficaz ou não, consoante quem a ora. E estou-vos a dizer isto por quê? Porque é um hábito. E é bíblico, né? A Bíblia fala lá em Tiago, já vamos lá ler. Tiago, vamos ler já, só para não ficar em suspenso. Tiago capítulo 5. No verso 14. Diz assim, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, mais uma vez, salvará o doente, e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí ele continua no 16. Confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu quero aqui só separar uma questão, que é, a Bíblia fala que nós podemos orar uns pelos outros. Mas, infelizmente, e como vocês sabem, eu sou filho do pastor, já vi muita coisa. Vem um pastor qualquer de fora, aí vem o irmão, pede oração. Até aí, tudo bem, sem problema nenhum. Pode, a Bíblia é clara, diz, podemos orar um pelos outros. Agora, não podes, e daí a questão da oração é eficaz, não podes basear-te na fé de quem está a orar por ti. Porque essa responsabilidade é minha e tua. O que é que acontece muitas das vezes? Deus não está respondendo a minha oração, então aquele pastor está cheio da unção, vou pedir para ele orar por mim. Pode não acontecer nada. Porque o que é que tem a ver? Tem a ver com tu estares a passar a tua responsabilidade para o pastor. O pastor vai orar, porque a Bíblia diz, impõe a mão, ora. Agora, se a tua fé e o teu propósito não estiverem corretamente encaminhados, nada vai acontecer. Porque o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos a passar a responsabilidade para outra pessoa. Então, ora por mim. Com certeza, a pessoa vai orar. Agora, se vai acontecer algo ou não, isso vai depender da tua fé. E essa responsabilidade é nossa. Porque eu já vi muita gente usar essa muleta, que é, a coisa não está a acontecer, então eu vou orar, e já vi muita gente pular de igreja em igreja a encontrar a solução para o seu problema, porque pastor fulano não tinha unção e aquele talvez tem, e vivem de experiências. Né? Como está naquela passagem em que Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigura no monte, Pedro, a primeira reação dele é o quê? Eu vou construir, ainda bem que estamos aqui, porque eu vou construir uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que é que ele estava a dizer? Isto está tão bom que eu vou ficar aqui. A gente monta tendas e vamos ficar aqui. Deus vem, diz, olha, este é meu filho amado, a ele ouvi. E de repente acontece o quê? A lei, que era Moisés, desaparece. Elias, que eram os profetas, desaparece. E fica só Jesus. E logo a seguir, Jesus, nós temos que descer o monte, porque embaixo, assim que eles descem, Jesus tinha que expulsar um demônio. Ou seja, o que é que ele está a dizer? É bom nós estarmos na presença, mas essa presença não é para acumular, ela é feita para nós ministrarmos na vida dos outros. Mas tem a ver com, nós só subimos ali se tivermos fé. Amém? Então só para nós fecharmos, e o louvor se quiser já pode vir subindo, Mateus 17, passagem muito, muito conhecida, 17, 20. Diz assim, eles respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, muito pequenininha, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível, e mais nada vos será impossível. O que é que ele está a dizer? Se tivermos fé do tamanho de uma mostarda. Como nós vimos, para uma oração eficaz e no âmbito da importância da oração, que muda a circunstância, se alguma coisa vocês possam reter nesta manhã, é só uma. Toda vez que vocês estiverem a conduzir, lembre-se do pisca. Esta é a fé. É a que vai fazer com que a oração seja eficaz. Amém? Então eu quero te convidar a te pôres de pé. E que cada vez que medites na palavra do Senhor, tu possas ver, e no Novo Testamento, muitas e muitas vezes, Jesus fala especificamente, a tua fé
te salvou. Ele nunca fala da questão que a oração salvou alguém. Há vários modelos de oração, como nós vimos, mas a maneira como está o teu coração é que vai definir se a oração vai mudar ou não a circunstância. Pai, Senhor, eu quero te agradecer nesta manhã pela tua palavra. Pai, que ela possa gerar frutos, Senhor, em cada um de nós e que esse fruto se multiplique. Pai, que nós possamos entender o quão importante é a oração nas nossas vidas, o quão importante ela é para mudar as circunstâncias da nossa vida, mas que acima de tudo nós precisamos ter fé em Ti, para que a oração seja eficaz. Pai, eu te peço por cada um aqui nesta manhã, Senhor, que está numa situação impossível aos olhos humanos. Pai, que nesta manhã Tu possas dar a chave para que ele possa ver através da Tua visão como é que as coisas vão finalizar. Pai, eu não sei o quão impossível é a situação de cada um. Eu não sei aquilo que Tu tens preparado, mas eu sei que Tu podes ou não dar a solução segundo a Tua vontade, ó Deus. Pai, então nós te agradecemos e nós queremos louvar e honrar o Teu nome, porque esse é o propósito de cada milagre, Senhor. No nome de Jesus. Amém.